Ok, pessoal. Uma vez entendida então a dedução, veja bem, essa dedução eu fiz por, como eu disse, né, critérios didáticos, mas para que vocês entendam que as formulações que vão aparecer ao longo do curso, elas têm uma origem, elas têm um porquê de ser, não é uma coisa que aparece do além, né? Mas isso eu não considero fundamental, uma vez que a usabilidade na prática é que vai ser mais interessante, né? Principalmente se você é um estudante que busca conhecimentos para outras áreas, administração de empresas, né? Mesmo a área biológica, está estudando para concursos, enfim. Não é exatamente um matemático, né? Ou uma pessoa apaixonada pela matemática, mas de qualquer forma ajuda também um pouco o nosso raciocínio aí lógico, ok? Bom, próxima etapa então é a gente entender, né, aprender como utilizar essa forma. Claro, é tão simples quanto, né, como eu disse no outro momento, trata-se de um regime de juros simples, né, que matematicamente é bastante simplificado mesmo. Bom, só uma observação ainda em relação à aula passada. Se nós colocarmos, né, todos os dados referentes ao crescimento da moeda, ou seja, os montantes de cada um dos períodos num sistema gráfico, o gráfico gerado vai parecer mais ou menos com esse que eu coloquei aqui no slide. Observe que ele é um segmento de reta, ou seja, uma reta. O regime de juros simples, ele segue aquilo que nós chamamos de modelo linear, ou seja, existe uma proporção direta entre o tempo e o crescimento da moeda, ou decrescimento, no caso, se fosse depreciação, por exemplo, né? Então, é um regime que funciona, age como uma equação de primeiro grau, um modelo linear, uma função de primeiro grau. Tudo bem? Bom, vamos começar então o primeiro uso desse regime de juros, né, utilizando essas formas, através de alguns exemplos. Para essa aula eu vou trabalhar com 4 exemplos que vão exemplificar para a gente, né, o uso dessa fórmula para o cálculo de cada uma das variáveis financeiras envolvidas numa operação financeira. Esse primeiro exemplo, então, ele está dizendo o seguinte, né? Está pedindo para eu calcular o montante de uma aplicação de R$ 2.350 por 5 meses com uma taxa de juros simples de 10% ao ano. Bom, uma primeira observação que eu peço para que você utilize como um mantra dentro do curso Matemática Financeira, tá? Prazo da operação e taxa de juros são duas variáveis que devem obrigatoriamente estar na mesma unidade de tempo, o que não é o caso desse exemplo. Eu tenho aqui 5 meses e 10% ao ano, ou seja, a taxa de juros está ao ano e o prazo da operação está em meses. Então não é possível, numa mesma fórmula, eu misturar essas duas unidades de tempos diferentes. Então, por favor, não se esqueça disso. Eu ainda vou falar, fazer essa mesma observação ao longo das próximas aulas, de algumas dessas próximas aulas, mas é bom você se acostumar com isso e não se esquecer para o resto da vida. Não posso misturar unidades de tempo diferentes para essas duas variáveis dentro da matemática financeira. Bom, dessa forma, então, a primeira coisa que eu deveria fazer é transformar ou os 10% ao ano em meses ou 5 meses em anos. Bom, eu vou optar, nesse primeiro momento, por transformar esses 10% ao ano em uma taxa mensal. Vou dar uma saidinha daqui e vou para o ambiente da minha luzinha digital lá. Tudo bem? Vamos lá. Está aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Os dados do problema são: o capital que o cara está aplicando é de, vou anotar aqui, R$ 2.350. Então está aqui, né? R$ 2.350 é o capital inicial da operação. Ele vai fazer isso por um prazo de 5 meses. Opa. Com uma taxa de juros de 10% ao ano. E o exercício pede para que eu calcule, então, o montante obtido nessa operação. Como eu acabei de comentar, existe uma desconformidade aqui entre os tempos, né, do prazo e da taxa. Vou optar por transformar 10% ao ano em mês.
Ora, se eu tenho 10% ao ano, período inteiro de um ano, para transformar isso em meses, bastaria eu dividir por 12, né? Imagine que fosse 12% ao ano, só para facilitar o raciocínio, que vale a 1% ao mês, não é isso? Aqui no caso é 10% ao ano. Então eu vou dividir, continuo dividindo por 12, são 12 meses em um ano. Dividindo 10 por 12, vindo aqui na minha calculadora, na HP12C eu vou fazer o seguinte, né? Vou digitar 10, Enter, 12, dividido. Ah, deu 0,83. Observe que, do jeito que a minha calculadora HP12C está configurada, eu só estou com 2 dígitos de casa decimal. Mas essa é uma segunda observação, que é o mantra 2 aí da matemática financeira, tá? Em cálculos que você obtiver valores fracionados, valores decimais, trabalhe com a maior quantidade de casas decimais possível. Na calculadora HP12C, quando nós apertamos a tecla amarela F e uma tecla numérica dessas, ele aumenta o número de casas decimais de acordo com o número da tecla. Por exemplo, se eu pressionar aqui 5, ele vai me colocar 5 casas decimais. Eu costumo trabalhar sempre com um número máximo de casas decimais, que é 9, então F9. Não que a calculadora opere somente com esses 9 dígitos, tá? Ela vai trabalhar com muito mais que ela fica embutida na memória. Mas no visor aqui aparecem todos esses dígitos aqui. Então, voltando lá para a nossa cozinha digital, né, eu vou ter aqui então 0,83 com vários dígitos 3, né, vira uma dízima. Vou colocar 3 pontinhos aqui, por cento ao mês. Agora, lembrando ainda que para colocar na fórmula, nós dividimos isso por 100, né? Fala, nossa, Bruno, mas eu tenho que dividir por 12, tenho que dividir por 100? Tem. Dividir por 100. Independe de como está o tempo da taxa, eu tenho que dividir por 100. Então, fazendo essa divisão por 100, eu vou continuar aqui embaixo. Vai ficar, né? Lembre-se que é só deslocar a vírgula à esquerda duas casas decimais. Então, 0,0083, vários dígitos 3 aí. Tudo bem? Aqui já está em decimal. Vamos lá, a formulinha. Nós vimos agora há pouco, deduzimos, né, que a fórmula do regime de juros simples por dentro é isso aqui. Né, ó. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais N vezes a taxa de juros I. Beleza. No lugar do PV, então, eu vou colocar os 2,350. Não preciso colocar nem aquele ponto divisor de centena para milhar e nem o vírgula 00, porque vai ser zero mesmo, né? Se fosse 50 centavos, claro que eu teria que colocar vírgula 50. Se você colocar também, isso não vai influenciar nos cálculos, tá? O 00. Número 1, então, que é fixo. O N, que é 5, né? 5 meses, vezes 0,00833. Vou colocar 3 pontinhos aqui, mas lembre-se que eu estou usando vários dígitos, tá? Se a tua calculadora tem uma limitação de aparecer 9 dígitos que nem a HP12C, coloca os 9 que couber aqui. Se couber 10, 10 e assim sucessivamente. Bom, lembrando novamente, como nós fizemos na aula passada, opa, está errado, 2,350, muita atenção, né? Dentro do parênteses tem uma operação de adição e uma de multiplicação. Primeiro nós multiplicamos. Então vamos voltar lá para HP. Vou fazer esse valor aqui dividido por 100, que eu não tinha feito, né? Então, digito 100 a tecla dividido. E vou multiplicar por 5. Então, 5 vezes. Aqui 1 mais. Vou voltar lá de novo. Opa, tá. 0,041 e aí vários dígitos 6. Continua sendo uma dízima. Agora eu somo 2,350 vezes 1,04166. Então aí aqui eu vou somar na HP, né? Ó, 1 mais. Lembrando que HP é sempre assim, né? Número, operação. Não é número, número, operação. É número, enter, número, operação. Então, 1 mais, né? E por último, então, 2,350. Já vou aproveitar aqui, ó, 2,350
vezes. E o resultado, portanto, deve ser, então, 2.447,92 aproximadamente, né? 2.447,92 centavos. Esse é o montante dessa operação, o valor final, então. Opa, essa luzinha aqui, ela passa uma peça na gente de vez em quando. Tá aqui então, pessoal, a resolução desse exercício. Tá? Mostrei como se faz na calculadora e aqui no slide tem o resuminho dela diretamente executado. Tudo bem então? Até a próxima!